contribuição? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Conta sim. Então, pessoal, o tempo em auxílio-doença conta como tempo de contribuição? Conta. Tá? Por isso que eu recebo 91% da médica. Os 9% seria a contribuição. Pode passar. O que é carência? Carência é quando eu tenho vontade de chorar? Isso? É isso que é carência? Não? Tem vários tipos de carência. Isso. Não. Olha, gente, a gente tem aqui uma tabela das doenças que isentam de carência. Tá? A carência o que é? É o número mínimo, né, de contribuições que o segurado tem que ter para poder receber o benefício. Tá? Então, essas doenças que eu vou citar agora, elas não precisam de carência nenhuma. Tá? Então, vamos ver. A primeira, tuberculose ativa, a lepra, a alienação mental, que é a loucura, neoplasia maligna, que é o câncer, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, quer dizer, aquela que não tem jeito de melhorar e que incapacita a pessoa a trabalhar. Cardiopatia grave, que é a doença grave do coração, a doença de Parkinson, a artrose aguda nas vértebras, mau funcionamento ou insuficiência de rins, a doença de Paget, que é uma inflamação deformante dos ossos, a síndrome da deficiência imunológica adquirida, que é a AIDS, a contaminação por radiação e a hepatopatia grave, que é uma doença grave do fígado. Tá? Então, essas doenças não precisam de carência. Se a pessoa tem essa doença, não precisa de carência. Bom, a pessoa estava doente, realizou o exame médico pericial, tudo bem. Só que o perito deu até, por exemplo, dia 30 de outubro. Tá? O benefício até dia 30 de outubro. Mas o segurado não está se sentindo muito bem, ele acha que não tem condições de voltar ao trabalho depois do dia 30 de outubro. Então ele pode fazer o quê? Ele pode fazer um pedido de prorrogação, é um PP, tá? Então é um direito que o beneficiário tem quando não se sentir em condições de retornar ao trabalho. Recebeu alta da perícia, mas não está em condições de trabalhar, né? Esse prazo para o segurado requerer é a partir de 15 dias antes da data da cessação do benefício. Se vai terminar no dia 30, a partir do dia 15, ele pode fazer um pedido de prorrogação. Se ele não se sentir apto para trabalhar. A gente tem também um pedido de reconsideração, que é um direito que o beneficiário tem quando o resultado da última avaliação médica realizada pelo INSS tiver sido contrária, quer dizer, o perito indeferiu o benefício. Então, se o beneficiário não concordar com esse deferimento, ele tem o direito a fazer um pedido de reconsideração. Ele vai fazer uma outra perícia com um outro médico. Tá? Que aí... Bom. E também, se ele tiver perdido o prazo do pedido de prorrogação, aquele prazo de 15 dias, ele pode entrar depois com um pedido de reconsideração. Os prazos para requerer o pedido de reconsideração seria no dia seguinte ao benefício negado ou até 30 dias, contados da data da ciência da avaliação médica contrária à existência da incapacidade. Tá? Deu para entender, gente? Pode. Vamos para o acidente de trabalho? 12
12 mil. 12 meses de contribuição. Ainda, Sim, de contribuição. ainda vai continuar no auxílio doença ou não? Como ainda vai continuar na sua? Aqui, porque vai para acidente de trabalho agora, vai falar de acidente. Ainda vai falar de auxílio doença? Sim, vocês têm alguma dúvida quanto ao auxílio doença? Sim. Eu ainda estou com a dúvida dos 30 dias. Sim. Você falou dos 60 dias. Se for a mesma doença, acho que A mesma patologia dentro de 60 dias. dentro de 60 dias não é um novo benefício, é prorrogação daquele primeiro. Não, sim, mas hoje a empresa, dentro de 60 dias, o empregado apresenta 15 dias de atestado e a empresa paga. Tá. Com essa nova regra que a empresa tem que pagar 30 dias de atestado, continua 60 dias? Continua 60 dias. Ainda não mudou. Mais dúvida de auxílio doença? Um profissional que trabalhe com a parte intelectual, ele depende da parte da função intelectual dele impecável para poder exercer a profissão dele. Mas ele tem um problema psiquiátrico, esquizofrenia, um problema assim qualquer, porque loucura é tudo muito vago, né? E ele não consegue mais o auxílio doença. É um problema psiquiátrico, de esquizofrenia. Como ele deve proceder? Quais são os direitos, já que ele vai ter que mudar de profissão? Não dá, né? Como se chama? Adriana, o problema psiquiátrico é o mais utilizado para fraude em auxílio doença. Por uma questão bem simples, porque ele não tem contraprova, né? Eu não posso fazer um exame clínico para detectar. Então ele é o mais utilizado. Se ele saiu, não teve a continuidade do auxílio doença, né? Por causa de uma esquizofrenia, enfim, ou seja, doença bipolar, o que ele pode fazer? Na Defensoria Pública. Porque ele continuou com a doença, só que deram alta para ele, foi isso? São duas perguntas. Primeiro essa, e depois, o que ele pode fazer? Existe alguma ajuda de recolocação para esse profissional? Pessoal, eu acho que existe a reabilitação profissional, que é a troca de ocupação dentro da empresa para uma nova ocupação que seja possível a pessoa exercer. Isso não é obrigatório, a empresa não é obrigada a acatar, isso é só uma sugestão do INSS. Por lei, a empresa não é obrigada a acatar essa... O INSS tem a reabilitação profissional. Vou dar um exemplo de questão de perda para o motorista de ônibus. Ele perdeu uma visão, ele não vai poder continuar a ser motorista de ônibus. Mas ele pode ser um cobrador, pode ser um funcionário administrativo. Mas a empresa não é obrigada, é só uma sugestão que a INSS faz, ele faz um encaminhamento, mas a empresa não é obrigada a acatar isso. É só um programa mesmo, não é obrigatório por lei. Mais perguntas de auxílio doença, pessoal? Entenderam? Pergunta? Carência, né? Não é aquela de chorar. Não, é 12 meses de contribuição para eu ter o direito ao auxílio doença, exceto naquelas doenças que a Helena falou que não precisa. E também, se for acidente, não tem carência. Tá? Se eu entrei no emprego hoje, na semana que vem eu fui atravessar e fui atropelado, eu vou ter direito ao auxílio doença. Tem a mesma regra, só que o afastamento é pago desde o primeiro dia. Certo? O resto é tudo igual. Lembra que é só sobre salário mínimo. Podemos passar para o acidente de trabalho? Vamos falar rapidamente. Por que a gente vai falar de acidente de trabalho, pessoal? Porque o acidente de trabalho, quando eu tenho um afastamento em
auxílio doença em decorrência de acidente do trabalho, que é aquele acidente ocorrido nas dependências da empresa ou a serviço da empresa ou no caminho para o trabalho ou na volta dele, qual a diferença? Eu vou ter duas diferenças. Quem sabe quais são? Ó, vou repetir. Eu tenho auxílio doença normal e eu tenho auxílio doença decorrente de acidente do trabalho. Acidente de trabalho é aquele ocorrido nas dependências da empresa, a serviço da empresa fora, ou no caminho para a empresa ou na volta para casa. Se eu passar no shopping e ali no shopping eu cair na escada rolante, tem direito a acidente de trabalho? Não. Tá bom? Qual que é a diferença quando eu tenho um auxílio doença por acidente do trabalho? Alguém sabe? A Suzy sabe? Não. Quem sabe? Valor? Isso também a gente pode falar disso, mas vamos só responder essa pergunta primeiro. Alguém sabe da diferença do auxílio doença decorrente de acidente de trabalho? É 100%? Não. Estabilidade. Qual o tempo de estabilidade? 12 meses. 12 meses. Então, quando eu retornar para a empresa, eu tenho estabilidade de 12 meses. Se o meu afastamento for por auxílio doença, vamos falar bonitinho. Bonitinho. Auxílio doença decorrente de acidente do trabalho. Ele tem mais uma coisa. São tantos detalhes. Qual outra coisinha? Recolhe o FGTS. Recolhe o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Tá? Recolhe, por quê? Quando o auxílio doença normal, a empresa não precisa recolher o FGTS. Quando o auxílio doença é por acidente do trabalho, a empresa está obrigada a recolher o FGTS. Beleza? Fala. Quem caracteriza o auxílio doença por acidente de trabalho? É o meu amigo médico que eu sempre encontro no barzinho ali em frente à minha casa? Não é ele? Pois ele é tão legal. Só se ele trabalhar Gente no boa. INSS. Ele gosta de mim. Só se ele trabalhando no INSS. Os critérios. Então, os critérios é assim. Eu tenho que ter um acidente dentro da empresa, a serviço e de volta, ou como a nossa amiga ali falou, uma doença decorrente da atividade que eu exerço. Vou falar da alerta, todo mundo sabe, né? Se eu tiver uma doença que ela é decorrente da minha atividade, eu sou... Fala dos exemplos mais óbvios, né, pessoal? Hoje não tem mais, né? O pessoal carregava saca de açúcar de 60 quilos, que é muito problema de coluna. Os motoristas de ônibus, hoje não, porque tem direção hidráulica, eles tinham muito problema de cotovelo, motorista de ônibus, de rua, muito problema de cotovelo, que tinha que fazer muito esforço ali com a direção. Oi? Costureira tem muito problema de coluna. A costureira tem problema de coluna, porque trabalha sentado, enfim. Se a doença for decorrente da minha atividade no trabalho, é considerado acidente do trabalho. Algumas doenças, o médico, quando vai dar o afastamento, ele põe, o que ele põe lá no relatório? Tem um nome, 3 letras. CID, né? Ele põe o CID. Alguns CIDs, dependendo da atividade da empresa, automaticamente já sai acidente de trabalho. Vou dar um exemplo, da costureira. Se for uma empresa de confecção e dor na coluna, automaticamente o auxílio doença já sai como acidente de trabalho. Tá? Estou dando só um exemplo geral. Fala a sua dúvida. Era isso que eu ia falar, que quando alguém abre uma empresa, alguns filhos já são relacionados a isso. Exatamente. Isso chama NETEP.
Olha, é tanto nome, né? Tanta sigla. Olha, se alguém adivinhar o que é o NETEP, eu acho que merece uma aposentadoria. Não pode? De teto. Não vale. Helena não vale. Se alguém falar aqui o que é o NETEP, eu acho que merece uma aposentadoria. A gente vai sortear uma aposentadoria no final da... NETEP é Nexo Técnico Epidemiológico. Nossa, difícil, impossível de acertar. Né? Quase não lembrei. Nexo Técnico Epidemiológico. Fala aí. É nexo técnico epidemiológico. Ou seja, ele faz a relação entre as doenças que dão mais naquela atividade profissional, é considerado acidente de trabalho. Só tem acidente de trabalho quem trabalha em empresa, ou trabalhador avulso. Alguma dúvida de acidente do trabalho? Não? A CAT, né? Quem faz a CAT é a empresa tem 24 horas para emitir a CAT. Se a empresa não emitir, sindicato emite, autoridade pública, médico que atendeu, e até os dependentes da pessoa que teve o acidente. Pode. Perfeito, pessoal, sem trabalho. Auxílio acidente. Então vamos lembrar, auxílio doença é quando eu estou incapaz para o trabalho temporariamente. Fiquei um tempo no auxílio doença e volto. Caso essa lesão ela seja permanente, mas eu posso voltar ao trabalho, mas a minha capacidade de trabalho vai ser reduzida, o auxílio doença ele é convertido em auxílio acidente. Vou dar novamente, vou no exemplo mais óbvio, do motorista de ônibus que teve um problema, perdeu a visão. Ele não vai poder trabalhar como auxílio, como motorista de coletivo. Provavelmente, ele vai ser um cobrador, ele pode voltar a trabalhar. Porém, ele ficou limitado nas atividades profissionais dele. Perfeito? Então, o auxílio doença ele vai ser convertido em auxílio acidente, que é um benefício de caráter vitalício ou até aposentadoria, que corresponde a 50% do valor da aposentadoria por invalidez. Eu posso continuar a trabalhar, mas eu vou receber mensalmente 50% do valor da aposentadoria por invalidez. Dei o exemplo do motorista de ônibus, ele perdeu a visão, o campo de trabalho dele está mais limitado, ele não vai poder ser motorista de caminhão, não vai poder mais ser motorista de ônibus interestadual, então ele recebe esse benefício de 50%. Um outro exemplo também, se eu perco um braço, ou talvez uma perna, eu também, o meu campo de trabalho está reduzido. Então, depois que terminou o auxílio doença, eu recebo esse benefício chamado auxílio acidente. Ele é vitalício e corresponde a 50% do valor da aposentadoria por invalidez. Quando a minha lesão ela ficou permanente. Se eu tive um problema aqui na visão, mas a visão foi recuperada, terminou o auxílio doença, eu volto para o trabalho. Mas se realmente eu perdi a visão, eu recebo auxílio acidente. Alguma dúvida, pessoal? Em relação ao auxílio acidente? Ela é cumulativa também, né? Em que sentido? Por exemplo, eu só recebo um benefício da aposentada do INSS. Eu sou aposentada, eu não recebo auxílio doença. Mas esse auxílio, se eu sou aposentada, eu recebo também. Só se foi concedido até 97. Depois não acumula os dois. O auxílio acidente ele vai somar no seu salário da empresa para fins de salário de contribuição. Isso ele soma, tá? Mais alguma dúvida de auxílio acidente? Não, né? Então, vamos para frente. Aposentadoria. Vamos falar da aposentadoria por invalidez? Ela acho que ela estava lá atrás, né? Deixa mais para trás. Especial, bom, aí.
Aposentadoria por invalidez. Pessoal, sair em auxílio-doença quando eu estou incapacitado do trabalho temporariamente. Se a minha incapacidade for permanente, o auxílio-doença ele